Bom dia a todos. Em nome do nosso prefeito Marcelo Rodrigues Uchoa, eu quero cumprimentar a presença de cada um cidadão que estão presentes aqui na Câmara. Em nome do nosso vereador André Bayer, mais conhecido como André do Sindicato, eu quero cumprimentar todos os vereadores. E em nome do nosso vice-prefeito Serginho, quero cumprimentar todos os servidores que estão aqui presentes. E mais uma vez agradecendo Gleidson, Bento, Tony pela ajuda aqui. Quero registrar logo no início que essa audiência ela está sendo realizada de forma híbrida, presencialmente aqui no plenário da Câmara e ao vivo nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Nova Mamoré. Assim, mais pessoas conseguem participar, assistir e acompanhar com transparência. Estamos iniciando a nossa audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como a LDO, para o exercício financeiro de 2027, referente ao projeto de lei número 069 de 2026. A LDO é um documento que organiza o que será prioridade no próximo ano e orienta como será montado o orçamento no nosso município. Este momento é muito importante porque o dinheiro público ele precisa ser planejado com responsabilidade e com transparência. E, principalmente, precisa considerar o que a população realmente precisa. Saúde, educação, infraestrutura, assistência social, zona rural, meio ambiente e o funcionamento dos serviços da prefeitura. A realização desta audiência também cumpre a exigência de transparência e participação popular, prevista na Constituição Federal 65, sobre a LDO, e a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, que fala sobre a transparência da gestão fiscal, incluindo as audiências públicas. Vamos apresentar os principais pontos da LDO, com os anexos de metas e riscos fiscais, de uma forma clara e objetiva. Depois, vamos abrir espaço para perguntas, sugestões e contribuições, porque ouvir a população ajuda a melhorar o planejamento e aplicar os recursos. Quero reforçar que a participação de vocês faz toda a diferença. Quando a comunidade acompanha, pergunta e sugere, a gestão pública fica mais correta, mais eficiente e mais próxima das necessidades reais. Portanto, declaro aberto aqui a nossa audiência pública. Nosso prefeito, Marcelo Rodrigues Uchoa, nosso vice-prefeito, Serginho Bermonte, a nossa equipe técnica da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento está hoje comigo, respondendo como secretária municipal, Gabriela Carneiro Moser, e Josiele de Almeida, que é ela quem cuida da nossa parte orçamentária, dos nossos projetos de leis. Qual é o ciclo do planejamento público? Primeiro, nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual. É o planejamento estratégico de médio prazo. A durabilidade dele é de 4 anos, então ele fala o que a gente vai executar nos próximos 4 anos. O PPA ele foi definido pela Lei 2.445 de 2026, que é o PPA que temos hoje vigente para o exercício de 2026 a 2029. A LDO ela é a Lei de Diretriz Orçamentária, ela é o elo entre o PPA e o orçamento. Ela define as metas anuais e orienta a elaboração da LOA. O PPA, quando nós fizemos ele lá em meados de setembro do ano passado, nós colocamos no papel todos os nossos sonhos. O que a gente quer para o nosso município, incluindo a área urbana, os distritos, a gente coloca no papel as vias pavimentadas, a drenagem, que não pode faltar também, que não basta só pavimentar, a gente tem que pensar também na drenagem, construção de praças, capelas, escolas, tudo isso a gente coloca no PPA. E a LDO, ela o que faz? Ela vai lá no PPA, pega todas aquelas ações, o que você quer executar. Aí a gente vai lá no PPA, pega todas aquelas ações que foram criadas e falamos, essas ações serão executadas no próximo exercício. E qual é o papel da LOA?
A LOA vem e fixa os valores que a gente vai usar para poder executar aquelas ações. A LOA, ela vai lá, ela estima a receita e fixa as despesas naquelas ações que a gente pegou lá do PPA e falou na LDO como que seria usado, e a LOA vai lá e coloca para executar. O que você vai encontrar na LDO? São diretrizes claras. A LDO, ela define as metas e as prioridades da prefeitura para o próximo ano, o que é mais importante fazer em 2027. A LDO, ela vai apontar os caminhos. Quais são as regras? Ela contém a orientação para a elaboração da LOA. Ela é como um manual de instrução para montar o orçamento detalhado. Qual o impacto nos tributos? A LDO, ela pode trazer as alterações na legislação tributária do município. Significa que pode haver mudança em como os impostos e taxas serão cobrados. Gestão de pessoas. Ela estabelece regras sobre os gastos com pessoal, incluindo os limites para o aumento de salários, criação de cargos ou novas contratações. Isso ajuda a controlar os gastos com a folha de pagamento. E o equilíbrio das contas. A LDO, ela busca o equilíbrio entre as receitas previstas e as despesas fixadas, para garantir que o município não gaste mais do que arrecada. E o controle dos gastos? Ele inclui critérios e formas de limitar os gastos, como os empenhos, né? Se a arrecadação não sair como esperado. Ela é um mecanismo de segurança para evitar esse descontrole financeiro. E a transparência dos recursos. Define as condições para que a prefeitura transfira os recursos para outras entidades, sejam elas públicas ou privadas. Então, analisando o nosso projeto de lei número 069 de 2026, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, a LDO, para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. No seu artigo 1º, fica estabelecido as diretrizes orçamentárias no município para 2027, em cumprimento ao disposto do artigo 65 da Constituição Federal e artigo 75 da nossa Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as recentes portarias editadas pelo Tesouro Nacional, compreendendo disposição preliminar das prioridades e metas da administração, estrutura e organização do orçamento, da reserva de contingência, diretrizes gerais para elaboração, execução e acompanhamento do orçamento, das transferências públicas, das disposições relativas às despesas do município com pessoal e os encargos, e a distribuição sobre as alterações na legislação tributária e disposições gerais. As prioridades, quais são as prioridades para 2027? Isso aqui são o que a gente capturou lá no PPA. A gente foi lá no PPA e falou assim, olha, essas aqui são as ações que nós vamos executar lá em 2027. Legislativo. Aperfeiçoar o desenvolvimento e a gestão administrativa da Câmara com sessões itinerantes e a capacitação de servidores. Então, aqui lá nos anexos que contém o projeto de lei, eles falam quais serão as metas físicas. Por exemplo, de sessão itinerante. Quantas sessões itinerantes estão previstas para serem realizadas em 2027? Então, aqui acompanhando o projeto de lei, das diretrizes, ele fala quais são essas metas físicas, a que percentual a gente vai atingir, que número de sessões itinerantes, capacitação de servidores, qual o percentual a ser atingido. Gestão financeira e tributária. Uma das nossas prioridades é assegurar o equilíbrio fiscal e o cumprimento das obrigações, como o PASEP da dívida, além de aprimorar os processos de arrecadação e a fiscalização tributária. Infraestrutura e urbanismo. Manter, reparar e modernizar a infraestrutura urbana, incluindo a pavimentação de vias, que continua, que é um serviço contínuo, pavimentação de vias, calçamentos, a nossa iluminação pública, construção de praças, feiras do agronegócio, que são os projetos para os distritos, casas populares, que esse ano já serão construídas 50 casas, e nós temos mais 40 casas previstas para 2027.
Cemitérios e capelas, também há previsão de construção de cemitérios nos distritos e capelas também, e gestão dos resíduos sólidos. Educação de qualidade. Expandir o acesso à infraestrutura, construção de escolas, que já é algo que já vem acontecendo, transporte, que é a manutenção do transporte, alimentação escolar, educação integral, alfabetização na idade certa e apoio ao ensino. Saúde integral. Ampliar a atenção primária e especializada engloba a assistência farmacêutica, vigilância, saúde mental, a rede Aline e o custeio de casa de cidadania. Como eu volto a dizer, que lá no anexo da execução, a gente mostra para vocês quais são as metas físicas que a nossa administração pretende atingir no exercício de 2027. Administração e transparência. Administração integrada, que é o controle patrimonial, gestão do trânsito, qualificação de servidores e a manutenção de subprefeituras. A gestão previdenciária é garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do nosso RPPS, promovendo gestão transparente e assegurando o pagamento de benefícios aos segurados. Desenvolvimento rural. Fomentar a produção familiar com incentivos e tecnologias. Até esses dias eu estava conversando com então, o secretário, senhor Abílio, ele tem ótimos projetos para a área do desenvolvimento rural, na aquisição de drones, e está fazendo uma parceria com associações para poder estar disponibilizando esses drones para o pessoal estar trabalhando. Isso garantindo mobilidade rural com manutenção e drenagem de estradas vicinais. Também é um dos nossos objetivos, porque a gente precisa da manutenção nas nossas vias para poder funcionar para poder escoar as mercadorias, né, a nossa produção. Meio ambiente, proteger os recursos naturais, estruturar a reciclagem com o galpão para recicláveis. Tem uma pretensão de construção do nosso galpão, né, para poder estar disponibilizando para reciclagem. E operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Cultura, esporte e lazer. Incentivar a integração e cidadania via atividades esportivas, culturais, turísticas e apoio às festividades tradicionais. Proteção e desenvolvimento social. Fortalecer a rede socioassistencial com Bolsa Família, Programa Mamãe Cheguei, Jovem Aprendiz, acolhimento e fortalecimento dos conselhos tutelar e o conselho do CMDCA. A reserva de contingência, ela prevê uma margem orçamentária para a gente garantir o atendimento aos imprevistos fiscais, com aquelas demandas judiciais, as assistências diversas, que são aqueles problemas, aqueles riscos climáticos, né, que a gente pode vir a sofrer, e também usado para contrapartida de convênios. E também para o equilíbrio previdenciário, caso ocorra algum imprevisto. Infraestrutura e campo em harmonia. A meta de 2027 reflete o compromisso da gestão em equilibrar a modernização urbana com o apoio vital ao setor agropecuário, motor da economia de Nova Mamoré. A manutenção de estradas vicinais para garantir o escoamento da produção e a mobilidade do cidadão rural. Quais são os anexos que fazem parte deste projeto de lei? Prioridades e metas da administração pública, descrição dos programas governamentais e seus indicadores. Aqui a gente vai falar qual é o percentual, qual é o número que a gente pretende atingir com aquelas ações que eu acabei de ler para vocês. Demonstrativo dos riscos fiscais e quais serão as providências, qual é a nossa meta anual, qual é a avaliação do cumprimento das metas fiscais no exercício anterior, meta fiscal atual comparada com as que foram fixadas no exercício anterior, qual a evolução do nosso patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, a avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, projeção atuarial do RPPS, estimativa e compensação da renúncia da receita e margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
Para fazer a projeção da nossa receita corrente líquida, a gente usa os dados do Banco Central do Brasil, através do relatório de mercado, que aqui mostra para a gente qual é o PCA, a variação do PCA de 2026, 2027 e os previstos para os próximos anos, 2027, 28 e 29. Então, a gente usa esse dado para poder a gente estar trabalhando na nossa projeção de receita. Em cima desse relatório do Banco Central, a gente faz o seguinte, a gente insere as informações no sistema para a gente projetar a nossa receita. A nossa receita, ela é feita com base na média das receitas arrecadadas nos anos anteriores, 2023, 24 e 25, e são ajustadas, projetadas para os próximos anos, 2027, 28 e 29, levando em conta a expectativa de inflação e o crescimento da economia na nossa região. O PIB previsto para 2025 são de R$ 806.555. A nossa receita corrente líquida prevista para 2025 eram de R$ 153.629.000. E o valor realizado foi de R$ 163.885.000. Então, foi previsto 153 milhões e foi realizado 163 milhões. O IPCA previsto era de 4,26%. Para 2026, que é neste ano que está acontecendo, o PIB previsto eram de R$ 856.336. E a nossa previsão de receita líquida eram de R$ 163.111.000. Então, para vocês verem que o que ficou fechado no exercício de 2025, até o dia 31/12/2025, foi de R$ 163.885. E nós prevemos para o exercício de 2026 finalizar com R$ 163.111.000. Assim, para a gente atualizar esses dados, acreditamos que a nossa receita corrente líquida até no dia 31/12/2026 vai fechar por volta dos 173 milhões. E para esse ano de 2026, o IPCA previsto é de 3,91%. Para 2027, aumentou o nosso PIB per capita, por isso que existe essa diferença de 2026 a 2027, que em 2026 eram previstos 856 mil, e para 2027 o PIB ficou em R$ 1.120.683. Então, eleva-se o valor da receita corrente líquida, que para o exercício de 2027, a gente prevê o fechamento com R$ 182.825.000 com o IPCA de 3,8. 2028, um PIB de R$ 1.183.000 e um previsto de R$ 193.008.000 de RCL e o IPCA de 3,5%. E para 2029, um PIB de R$ 1.249.000 e uma RCL prevista de R$ 203.759.000, com o IPCA de 3,5% também, é a projeção. Então, aqui eu mostro para vocês a demonstração sobre o que foi realizado, do que está previsto e a projeção. Para vocês terem ideia, em 2021, a nossa receita corrente líquida, ela fechou em R$ 80.031.660. Em 2022, a nossa receita corrente líquida, ela fechou em R$ 103.321.000. De 2021 a 2022, nós tivemos um crescimento de 29%. Em 2023, nós fechamos a receita corrente líquida em R$ 122.631.000. De 2022 a 2023, um crescimento de 18%. De 2023 a 2024, um crescimento de 16%.
Em 2023, 122 milhões. Em 2024, fechamos em 142.604.000 reais. Para 2025, comparado a 2024, nós tivemos um crescimento de 14%. De 142 milhões, fechou a receita corrente líquida em 163.885.000 reais. Ficou previsto para esse exercício de 2026 uma receita corrente de 163.111.000. Como eu digo a vocês, acreditamos que vamos fechar lá na casa dos 173 milhões. Então, com base no realizado nos últimos anos, a gente prevê uma receita corrente para 2027, um crescimento de 2026 para 2027, um crescimento de 12%, é uma média. Então, a gente prevê que em 2027 a nossa receita corrente líquida seja de 182.825.000. E a média se mantém o crescimento de 5% para 2028 e 2029. Aqui nós vamos falar sobre os anexos de riscos fiscais. Qual é a base legal dele? É o artigo 4º, parágrafo 13. O presente demonstrativo ele atende às exigências da Lei Complementar 101, especificamente ao dispositivo 4º, que é a avaliação dos passivos contingentes, a identificação de outros riscos fiscais e a definição de providência em caso de concretização. Os nossos passivos contingentes a gente deixou reservado demanda judicial. O montante de R$ 736.053 é aqueles casos que estão em andamento e que pode sair a sentença em 2027. Então, a gente prevê, deixa lá reservado, guardado esse dinheiro para ser usado nessas situações. Por exemplo, os precatórios que vieram a surgir em 2027. Nós deixamos guardado R$ 736.053 para 2027. Assistências diversas, aquelas emergenciais que são os riscos climáticos. Estamos guardando R$ 411.356. Outros passivos contingentes, R$ 1.594.966. Aquelas eventualidades, ou então também podemos estar guardando para contrapartida ou outros eventos que vieram a acontecer. Aqui eu deixo a explicação, a nota explicativa em cada um dos anexos que compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente deixa uma nota explicativa para facilitar a compreensão. Demanda judicial, recurso destinado às obrigações de pagamento que o governo vier a ter em decorrência de decisão judicial transitadas em julgado. Caso essas situações previstas não ocorram até o final do primeiro semestre de 2027, os recursos poderão ser utilizados a critério da administração. Assistências diversas. O valor deverá atender às seguintes situações emergenciais: os riscos climáticos, epidemias e situações de emergência ou calamidades públicas, eventos de sinistros. Caso as situações previstas não ocorram até o primeiro semestre, os recursos poderão ser utilizados a critério da administração. Outros passivos contingentes. Do montante definido, 80% será destinado a atender contrapartidas de convênio ou programas de governo de outras esferas que assim exijam. Caso as situações previstas não ocorram até o final do primeiro semestre de 2027, os recursos poderão ser utilizados a critério da administração. Demais riscos fiscais. Aqui a gente faz uma projeção do que pode acontecer de frustração de receita. Então, nós corremos esse risco. Às vezes, a gente faz uma projeção, mas a gente pode acontecer da receita frustrar, ela não atingir aquele montante que a gente está prevendo. Então, aqui, considerando a volatilidade do cenário econômico e as incertezas inerentes às projeções de receita,
estima-se um risco de frustração de receita na ordem de 2% sobre o valor da receita corrente líquida prevista para 2027. Então, nós prevemos que poderá acontecer uma frustração de receita de R$ 3.633.869. Aqui eu trago para vocês o anexo das metas fiscais, que ele vai falar sobre quais são as nossas metas anuais. Esse é um anexo que vai compor o projeto de lei da LDO. Aqui ele traz o valor corrente, o valor constante, o que está previsto para 2027, 28 e 29. Nos próximos slides, eu vou estar retirando desses valores aqui os valores de mais importância para a gente estar explicando para vocês, para tentar compreender melhor. Eu vou estar falando sobre a receita primária, exceto a RPPS, e eu vou estar falando da despesa primária, exceto o RPPS, e o resultado nominal, que é a última linha ali. A inflação média prevista para 2027 ficou em 3,8%, e a projeção para os demais exercícios 2028 e 2029 de 3,5%. A nossa receita corrente líquida, como eu já disse anteriormente, ficou uma projeção para 2027 de R$ 182.825.092. O PIB per capita para 2027, R$ 1.120.683. Aqui essa informação aqui eu retirei lá do anexo de metas anuais. A nossa receita primária, ela para o exercício de 2027 está previsto um montante de R$ 216.598.606. O que são as receitas primárias? São aquelas receitas do IPTU, FPM, ICMS, ISS, convênios, taxas dos serviços. A administração, para ela poder estar mantendo as despesas, muitas vezes a gente olha esse valor tão alto e a gente acha, poxa, onde o dinheiro está sendo investido? Aí é um apelo que eu faço à nossa população, à nossa comunidade, para que eles compareçam às nossas audiências de prestação de contas, porque lá é onde a gente fala onde esse dinheiro está sendo aplicado. Aquela pessoa que não entender no dia da audiência pública, quiser procurar o município, olha, eu tenho dúvida. Como que vocês gastaram isso? Aí a gente tem todos os processos, tem o nosso portal da transparência, que você pode estar acompanhando o que foi gasto com energia, quanto foi pago para os servidores. Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais falando que é tantos milhões que a prefeitura fala que arrecada e não vê o resultado disso. Mas eles não enxergam que o professor que está na sala de aula, ele é pago com aquele dinheiro. Não enxerga que aquela pessoa que está lá na assistência social atendendo, para poder te ajudar a ter um benefício, ele recebe o salário dele para ele poder estar trabalhando ali. A energia, tudo é pago com essa arrecadação. Então, por isso que é fundamental a gente manter em dia os nossos impostos pagos. Como resultado disso, muitas vezes a gente exige uma rua pavimentada, mas a gente não vê a contrapartida. E eu estou pagando as minhas obrigações? Minhas obrigações estão em dias? Quando a gente consegue manter em dia nossas obrigações, é quando a gente deve estar vindo aqui na prefeitura e estar reclamando, ei, eu quero o resultado daquilo que eu estou pagando. E assim, por isso que eu peço a colaboração da população. Compareçam às audiências, vejam a prestação de contas, onde esse dinheiro que vocês falam que arrecadam, para onde é que ele está indo? Aqui eu mostro para vocês a despesa primária. Nós prevemos uma arrecadação de 216.598.000. E as nossas despesas? A gente prevê que as nossas despesas ficarão em 2.212.948.000. A gente acredita que no final de 2027 vamos ter uma sobra de R$ 3.649.875.
É óbvio que aqui no andar da carruagem, como a gente sabe que o trabalho do atual prefeito com os vereadores é bem atuante, eles estão indo atrás de recurso e esses números a gente nunca consegue fechar. Muitas vezes fica uma diferença alta, porque são convênios que eles vão atrás, vão em Brasília, correm atrás, conseguem trazer muito recurso. Conforme esses recursos vão chegando, esses números aqui vão aumentando. Então, daí a gente não consegue fazer, então, nunca uma previsão exata. E assim, o que é correto na administração? Não é correto sobrar dinheiro em caixa. O correto é sempre ele ser tudo gasto, ser tudo investido. A gente também não pode ficar devendo, gastar mais do que arrecada e nem devemos também estar deixando o dinheiro em caixa sobrar, porque se o dinheiro sobrou em caixa, significa que a prefeitura não executou aquela ação. Então, a gente precisa estar utilizando todo o recurso dentro do exercício. Eu sei que é um trabalho muito grande para nós administrativo, tá conseguindo atender tudo aquele volume de recursos que o nosso prefeito e vereadores conseguem para o nosso município. Está difícil a gente conseguir recurso com os nossos profissionais para poder executar tudo aquilo que a gente recebe. Mas a gente vai trabalhando. E essas despesas primárias, o que são? É aqueles gastos com a saúde, educação, infraestruturas, os salários, é tudo isso. Então, a gente prevê um superávit, uma sobra de 3.649.000 para 2027. Então, aqui eu explico para vocês o que é o resultado primário. É a diferença entre o que a prefeitura arrecada e o que ela gasta com serviços públicos, como eu já disse, saúde, educação, obras, sem contar o pagamento de juros e dívidas. Para que serve? Funciona como uma poupança para garantir que o município tenha dinheiro para pagar o compromisso financeiro e investir no futuro da cidade. Então, a nossa meta de economia para 2027 é de 3.649.000. 2028, 3.777.000. 2029, 3.909.000. Bater essa meta significa manter as contas equilibradas e garantir a continuidade dos serviços essenciais à população. E o resultado nominal? O resultado nominal ele é um indicador do anexo de metas fiscais, ele mostra a variação da posição financeira líquida do município de um ano para o outro, funcionando como um termômetro de melhora ou piora da situação fiscal. Aqui nós temos 2 anos realizados e os 4 anos foram projetados. O nosso resultado nominal em 2024 ficou em negativo, menos 6.177.000 reais. O realizado de 2025 ficou em menos 22.377.000 reais. Para 2026, nós prevemos menos 1.583.000 reais. Para 2027, uma projeção de 3.414.000 reais. Para 2028, menos 3.534.000 reais. E para 2029, menos 3.657.000 reais. Esse indicador foi fixado para sinalizar uma trajetória de responsabilidade fiscal, buscando manter o controle das obrigações e evitar que decisões de hoje comprometam o orçamento e o serviço público nos próximos anos. Ele não é dinheiro em caixa e não é sobra, é um indicador técnico da gestão fiscal, usado para orientar a LDO e LOA. Muitas vezes nós ficamos preocupados porque a gente está vendo esse valor negativo. Ele aparece negativo em todos os anos. Isso, em regra, na leitura do indicador, é um sinal bom, porque indica melhora da posição fiscal líquida no período. Em termos simples, o esforço para não aumentar o endividamento líquido e manter as contas sob controle. Se o resultado nominal fosse positivo, a leitura padrão seria um sinal ruim, porque indicaria piora, aumento do endividamento líquido ao longo do ano. E a dívida consolidada líquida? Em termos simples, a dívida consolidada líquida, ela representa a posição da dívida do município, considerando a metodologia do demonstrativo, isto é, um saldo que ajuda a acompanhar se o município está aumentando ou reduzindo o seu compromisso financeiro ao longo dos anos.
Realizado em 2024, menos 38.376.000. Para 2025, menos 60.760.000. Para 2026, previsto de menos 35.465.000. E 2027, previsto de menos 54.062.000. Então, a dívida consolidada líquida ela é um indicador de sustentabilidade fiscal. Ela ajuda o município a planejar com prudência para manter a capacidade de custear a máquina pública, honrar compromisso e, ao mesmo tempo, preservar o espaço para investimento. O sinal negativo ou positivo, ele precisa ser interpretado conforme a convenção contábil adotada na tabela, para não gerar leitura equivocada. No demonstrativo do município, a nossa dívida consolidada líquida ela está negativa, que significa posição credora líquida. Ativos financeiros é maior do que as nossas obrigações. Isso tende-se a ser bom, pois indica maior solidez e maior folga financeira. O resultado nominal negativo indica uma trajetória fiscal favorável. E a dívida consolidada dívida consolidada líquida, mostra a posição acumulada. Então, o resultado nominal é o filme do ano. Se melhorou ou piorou. E a dívida consolidada líquida, ela é a fotografia do saldo. Como está a nossa posição acumulada? E no conjunto, o objetivo do anexo de meta fiscal é mostrar que o município está planejando a LDO e a LOA com responsabilidade para manter o serviço essencial e a capacidade de investimento sem desorganizar a conta pública. Aqui eu trago para vocês a avaliação das metas fiscais dos exercícios anteriores. É um dos anexos, é o demonstrativo 2 do anexo que vai compor o projeto de lei 069. O valor referente às metas realizadas em 2025 estão de acordo com o anexo 6 do REL-REL, podendo ser consultado lá no nosso portal da transparência, em prestação de contas. Aqui eu trago para vocês o anexo de metas fiscais atuais, comparada com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. O que aconteceu em 2024, 2025, o que vai, a previsão do que está o projetado para 2026 e 2027, 28 e 29. Os valores referentes às metas realizadas em 2024 estão também de acordo com o anexo 6 REL-REL. Então, todos os valores não são inventados, eles estão em cima das prestações de contas. A evolução do nosso patrimônio líquido. Como é feito? A evolução do patrimônio líquido, ele reflete o resultado acumulado da execução orçamentária e financeira, considerando os anos de 2023, 24 e 25, conforme o anexo 14 do balanço patrimonial, evidenciando a variação das riquezas públicas. Esse indicador é impactado pelos superávites ou déficits orçamentários e realização de ativos, o reconhecimento de passivos e outros ajustes patrimoniais registrados na contabilidade. Aqui eu trago o anexo, é o demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos. Essas informações a gente insere na nossa LDO conforme anexo 11 do REL-REL do 6º bimestre de 2025. Aqui eu trago para vocês a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. É o demonstrativo 8, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual é o aumento permanente da receita que nós prevemos? Nós levamos em consideração do realizado nos últimos anos e a gente colocando em valores. Aqui eu trago para vocês como foi feito o cálculo. Eu acho que é melhor falar esse para depois eu mostrar aquele. Aqui eu trago para vocês 2022, 23 e 24 e 25. São os exercícios realizados. Então, eu trago dados concretos daquilo que foi realizado. Qual é o crescimento da nossa receita? Uma média de R$ 11.720.675.
é uma média de crescimento da nossa receita. Se nós vemos em 2022, o total de receita permanente foi de 75.622.000. Em 2023, foi para 84.668.000. Já em 2024, ela foi para 97.811.000. Em 2025, ela foi para 110.784.000. Então, nós temos uma média de crescimento de R$ 11.720.675. Leva-se em consideração as receitas dos IPTUs e aquelas tributárias, receitas de contribuição, as transferências correntes, aqui a gente exclui as deduções do Fundeb. Então, levando em consideração essas receitas permanentes, nós temos esse crescimento. E as despesas continuadas, que é aquela com folha de pagamento, que são aquelas obrigações fixas que nós temos. Em 2022, a nossa despesa de pessoal e encargo social ficou em 54.748.000. Já em 2023, fechou em 62.465.000. Em 2024, fechou em 69.568.000. Em 2025, fechou em 81.235.000. Então, nós temos uma média de crescimento de folha de pagamento de 8.828.000. Então, se a gente estudar o que cresceu, 11.720.000. Só que a gente também vai deduzir o que a gente está tendo de despesa crescente, que são os 8.828.000. Aqui eu trago também uma estimativa de redução de despesa prevista. Extinção de contratos de aluguéis. Aqui a gente prevê uma extinção com esses contratos de aluguel para 2027 de 137 milhões, que são o quê? Aqueles prédios nossos que estão sendo construídos. Já neste ano a gente tem, por exemplo, o SER, que é um prédio que a gente tem locado, e mais para o ano de 2027 a gente já vai ter o nosso prédio próprio. Então, é uma despesa que vai deixar de acontecer. Então, todas essas construções que nós estamos executando, a gente logo vai estar extinguindo esses contratos de aluguéis. Então, a gente prevê essa redução de despesa de 137.972.000. Então, se a gente pegar os 11.720.000 mais os 137.972 menos as despesas crescentes, a gente tem uma margem de expansão de R$ 3.029.921. É o que a gente tem uma margem de crescimento. Então, essas informações estão contidas nesse anexo 8, que está compondo o projeto de lei. Então, ele fala o aumento permanente da receita, de onde é que esse valor veio. Aí, por isso que na nota explicativa a gente anexou aquela planilha ali que eu demonstro os valores. Então, nós temos essa margem de expansão de crescimento de 3.029.000. Então, aqui eu finalizo e eu quero deixar para vocês que o nosso projeto de lei ele vai ser encaminhado para a Câmara. E aquelas pessoas que estão de casa, aquelas pessoas que ouviram aqui, se não se sentem à vontade de estar perguntando, de estar sugerindo, orientamos que procure a gente lá na prefeitura para que faça suas indicações, suas sugestões, ou então tire suas dúvidas. A gente também vai estar encaminhando esse projeto para a Câmara nessa semana, e a Câmara ainda vai estudar ele. Só lá em meados de julho que a Câmara devolve esse projeto para a gente, depois que eles vão passar pela comissão, eles vão estudar. Então, eles estão aceitando também sugestões de vocês, população. Tudo que vocês querem, essa é a hora de colocar no papel. Então, eu abro aqui para se alguém tem alguma pergunta, rede social, alguém tem alguma dúvida. Então, eu já quero aqui agradecer a presença e a ajuda de cada um de vocês. Mais uma vez, eu deixo aqui disponível
o telefone, hoje todos usam o aplicativo de mensagem, eu deixo o número 999777400 para que mandem suas perguntas, sugestões, ou então para o e-mail da nossa prefeitura, legislação@novamamoré.ro.gov.br. Então é isso que eu tenho para hoje, eu agradeço e qualquer dúvida nos procure. Obrigada.